Vassily Vassiliev Kandinsky, filho de um bem-sucedido mercador de chá. Nasceu no dia 4 de dezembro de 1886 em Moscou. Seus pais Vassily Silvestrovich e Lígia Kandinskaya se divorciaram quando ele ainda tinha 5 anos de idade. Ele passou quase toda a infância em Odessa, onde ainda pequeno se interessou pela arte, mostrando grande talento como desenhista, o que levou sua família a providenciar que iniciasse aulas de desenho. Em sua autobiografia intitulada Reminiscências, Kandinsky relembra sua sensibilidade incomum ao estímulo das cores. Em uma ocasião em Odessa, quando ainda criança, caixas de pintura, aquarelas e pincéis lhe foram dados por sua tia Elizabeth Terriva, grande responsável por sua criação. Após concluir o colegial em Odessa, Kandinsky continuou seus estudos na Universidade de Moscou, onde estudou Direito e Economia. Em 1892, após a conclusão dos seus estudos, foi oferecido a ele um posto de professor assistente na universidade. Casou-se com uma prima distante, Ania Tchemikhnai. Tudo parecia caminhar para uma vida ordenada, burguesa e calma. Porém, sob essa superfície calma e convencional, havia outro desejo que o levou a abandonar sua casa e profissão, indo para Munique em 1896 para dedicar-se à arte em uma universidade particular. Para desenvolver o seu até então nível básico de arte, ele continuou seus estudos com von Stuck e ao mesmo tempo foi cofundador da Associação Artística Fenlex em Munique, criada no inverno de 1901-1902, quando começou a dar aulas na escola Fenlex, criada no inverno de 1901-1902. Em 1902, era adjunto da Sociedade de Exibição de mesmo nome. Mais tarde, naquele ano, Kandinsky se apaixonou por uma de suas alunas, Gabriele Munter, que frequentemente o acompanhava em suas viagens e acabou se comprometendo com ele em 1903. Kandinsky e sua esposa, Ania, continuaram a morar em Munique e o divórcio amigável veio a acontecer em 1911. Gabriele Munter continuou sendo a companheira de Kandinsky por 13 anos. O esperado casamento nunca aconteceu e os dois se separaram em 1916. Kandinsky foi também cofundador de 2 outras associações artísticas dedicadas a elevar a consciência estética da então conservadora Munique. Primeiramente, veio a nova Associação de Artistas de Munique, que precedeu a publicação de um almanaque e a organização de exibições sob a emblemática alcunha de O Cavaleiro Azul. Após o início da Primeira Guerra Mundial, agora considerado um inimigo estrangeiro, Kandinsky foi obrigado a partir de Munique no meio da noite, retornando a Moscou, onde permaneceu por 7 anos sem voltar à Alemanha. Em 1917, casou-se com Nina Andriskaya em Moscou e teve um filho, Vasdal, que faleceu em 1920, aos 3 anos de idade. Em 1921, o artista se mudou para a Alemanha e fixou residência na cidade de Weimar, onde começou 1 ano depois a trabalhar como professor em Bauhaus. Após o fechamento da Bauhaus, em 1933, Kandinsky finalmente seguiu para Paris. E em 1934 se estabeleceu no elegante subúrbio de Neuilly-sur-Seine, onde ficou até sua morte em 13 de setembro de 1944, com 78 anos. Cachoeira 1, 1900. A noção de que uma paisagem é capaz de enganar o estado da alma data do romantismo. Kandinsky pode ter sido influenciado pela pintura russa do século XIX ou pelos paisagistas da escola de Barbizon. Mais do que isso, a proximidade desta tela com suas pinceladas generosas revelam a influência do impressionismo, que deixara sua marca no pintor em uma exibição em Moscou em 1895. Estudo 1901. Esse pequeno estudo em óleo, marcado pelo uso de espátulas e sua estrutura clara, está entre os melhores trabalhos do artista em sua fase inicial. Esse estudo foi realizado na propriedade de sua prima e cunhada, nos arredores de Moscou.
Nessa tela podemos notar uma pequena figura com um esboço muito discreto que se torna visível contra a parede da represa. A represa se estende através das águas calmas até os pinheiros na outra margem. Uma linha de cores restrita representa uma cena de outono, cunhada nos arredores de Moscou. As tonalidades em marrom escuro são destacadas pelos marrons rosados, que se movem entre os verdes intermediários e se dirigem à faixa de céu azul. Nesse momento, é um observador da natureza. A Velha Cidade 2, 1902. A suave luz do entardecer confere um clima poético a essa vista de Rotherburn. Os volumes pontiagudos e bem definidos se assemelham às pinturas de Paul Cézanne. As pinceladas minúsculas carregadas de pigmento dão textura especial às cores e sugerem um perfeccionismo precoce típico de muitos pintores da época, inclusive de artistas desde Louis Corinth até Gustav Klimt. O Cavaleiro Azul, 1903. Da direita para a esquerda, o cavaleiro está quase perdido na vasta pradaria rochosa definida pela linha curva da montanha em seu ponto mais alto. Uma fileira de árvores claras, seus troncos brancos envolvidos por cores cheias, parcialmente impede a visão do horizonte à direita, enquanto à esquerda, um céu azul claro e nuvens brancas são visíveis. O cavaleiro veste uma capa azul e projeta uma grande sombra azul. Seu cavalo branco corre pelo pasto de maneira irreal, tal qual em uma corrida de cavalos. Pernas dianteiras e traseiras separadas e a cauda esticada em linha reta para trás. O título, que se refere a um solitário cavaleiro azul, parece ter sido dado à pintura após seu término, mas o contorno infantil que vemos em frente ao cavaleiro pode nos levar a duvidar deste fato. A Despedida, 1903. Durante seus primeiros anos em Munique, Kandinsky produziu mais xilogravuras que pinturas a óleo. Esta técnica de impressão esteve enraizada nas tradições alemãs desde a Idade Média, mas no início do século XX ela foi ressuscitada por artistas de estilos diversos. Tanto o legendário tema da obra quanto os desenhos lineares e decorativos de Kandinsky estão diretamente relacionados com essa tradição de xilogravura. Holanda, Cadeiras de Praia, 1904. Essa pequena pintura é uma das mais atraentes do período inicial de Kandinsky. Mais leve e espaçosa que a maioria das pinturas do tempo, ela nos lembra o trabalho divisionista dos pintores neo-impressionistas franceses, cujas teorias atraíam Kandinsky. Azul cinza e cinza verde animam a totalidade predominantemente amarela. A alternância entre partes com listas e com pontos nos remete à livre aplicação da tinta e permite ao suporte ser visto por entre o chão em primeiro plano. E apesar da falta de objetos, o chão permanece longe de estar vazio. No plano de fundo da figura, cadeiras abandonadas estão viradas de frente para o mar ou em direção à margem, formando uma serpentina ao longo da praia que recua no espaço. Vemos casas nas colinas perto da praia e atrás delas, mar e céu se derretem no horizonte. Um clima ensolarado prevalece na pintura. Retrato de Gabriele Munter, 1905. O grupo Fênix operava em uma escola de arte na qual Kandinsky conheceu Gabriele Munter, jovem pintora alemã com quem ele se relacionou até 1914. Durante este período, as características sensíveis e inteligentes de Munter aparecem em vários retratos que Kandinsky pintou. Casal a Cavalo, 1907. Vista do outro lado do rio, a cidade de muradas brancas com cúpulas douradas e multicoloridas brilham à luz do sol, refletindo no rio logo abaixo. Ainda assim, grande parte do quadro é acinzentada devido à pouca luz que penetra por entre as árvores, deixando o casal a cavalo nas sombras. Uma técnica pontilhada semelhante ao mosaico é utilizada por Kandinsky na busca de uma narrativa semelhante aos contos folclóricos com sua temática universal.
O tema amantes abraçados em cima do cavalo, cavalgando ali, esquecidos do mundo, imersos num clima de romance, andando sob as árvores ao longo do rio. É logicamente uma cena sentimentalista ao extremo. Árvores Florescendo 1, 1908. A intensidade do verde claro, clareado pelos toques de amarelo, é uma celebração da primavera, exemplificada pelas árvores floridas. A projeção dos sentimentos do artista no tema da pintura vai além de mera descrição visual. É uma das mais claras diferenças entre a arte francesa e a do norte europeu do início do século. Higgs, A Igreja da Cidade, 1908. A plenitude de cores é a mais importante inovação que Kandinsky incorporou em seu estilo de pintura ao retornar para a Alemanha vindo da França em 1908. Ao emancipar as cores sem se preocupar em mantê-las fiéis às da natureza, ele traçou seu primeiro passo em direção à autonomia pictórica da pintura, tornando-a uma sinfonia cromática. Munique, Santuário da Igreja de Santa Úrsula, 1908. Mais um notável exemplo do efeito causado em Kandinsky pelo encontro com o fauvismo. Paisagem com uma Torre, 1908. Neste misterioso cenário noturno, os vermelhos amarelos penetrantes das cores da torre de tijolos, os telhados e o campo na esquerda inferior assumem uma característica espectral. A Montanha Azul, 1908-1909. Este trabalho parece refletir uma conscientização sobre o fauvismo, um estilo que Kandinsky encontrou durante suas viagens a Paris. A integração efetiva desses planos definidos e compactos oferece à Montanha Azul uma intrigante complexidade formal. Os três cavaleiros justapostos, tendo ao fundo a montanha, estão em primeiro plano. Duas grandes árvores no solo inclinam-se em direção uma da outra e ultrapassam o pedaço de céu encolhido que constitui o plano de fundo da pintura. A estratégia de cores utiliza as primárias, com o verde sendo uma representação da quarta cor. Grupo em crinolines, 1909. Mulheres da alta sociedade, usando perucas e segurando leques e buquês, conversam educadamente em um pequeno jardim, onde a natureza se move furtivamente no plano de fundo, entre as construções humanas. A alta sociedade sempre teve fascinação por Kandinsky. Crinolines exemplifica um interesse puramente estrutural na interação calculada de efeitos das cores que o artista estava formulando nessa época para a primeira publicação de teorias sobre o espiritualismo na arte. A construção forte de crinolines é baseada na sequência de planos distintos que são arranjados nos planos em recuo. Estrutura tão deliberada, até pedante, é suavizada pelo esquema de cores utilizado, com verdes neutros dominando, enquanto tons de amarelo, vermelho, rosa e laranja se unem para dar à obra uma atmosfera alegre. Uma superfície vibrante e pontilhada acrescenta vida à cena. Pintura com arqueiro, 1909. Entrando em alta velocidade no quadrante inferior direito dessa grande tela a óleo, o arqueiro que monta o cavalo está virado para trás. Nós o vemos apontando sua flecha. Estará ele apontando para um inimigo que o persegue? Ou será uma flecha de despedida? Kandinsky não nos conta. Ele também não explica a relação do cavaleiro com a procissão que aparenta estar de partida no fundo da tela. O mundo natural vai se deformando em direção aos céus, definido por uma gama de cores azul-verde, com tons rosa, cor de terra como contraponto. Se há simbolismo com a interposição do grande tronco com a árvore mais nova, que se dobra como um parênteses, tal proposta é tão sutil que sua presença é relevante aos olhos do observador. Paisagem de Inverno 1, 1909.
A inesperada utilização da cor amarela no céu e na casa, ao centro da composição, compete com cores azuis nos outros locais da paisagem. Esse tipo de oposição dá à pintura um efeito excêntrico que se assemelha com certas imagens que o artista norueguês Edvard Munch estava pintando na mesma época. Vista da Estrada de Ferro e Castelo, 1909. O achatamento de objetos representados transforma-os em silhuetas e os remete à xilogravura que Kandinsky fez durante seus primeiros anos em Munique. Improvisação 6, 1909. Improvisação 7, 1910. Este é um dos primeiros quadros que Kandinsky descarta a representação, o arranjo de cores. Com quase nenhuma estrutura linear definida, transforma o espaço pictórico em uma área de turbulência cromática, um vértice que rodopia em direção ao canto superior direito da tela. Esboço para a Composição 2, 1910. O conteúdo temático desse esboço é nada menos que intrigante para os estudiosos entenderem seu significado preciso. A análise foi discutida mais tarde pela insistência do artista em dizer que a pintura não tinha tema, mas que simplesmente refletia uma visão febril de um sonho cuidadosamente recomposto. Mesmo assim, o observador não pode deixar de notar dois cavaleiros ao centro, montando um cavalo azul e um branco, apesar de não ficar claro se estão em combate ou simplesmente galopando lado a lado. Personagens indistintos em terra, dentro ou perto da água, se levantam, andam, correm, deitam-se flutuando ou se afogam, e tudo isso sem nenhum propósito específico. Todas essas atividades acontecem em uma paisagem onde ondas, nuvens, grama, árvores, rochas e topos de montanhas se envolvem, combinando com o elemento humano. Esta escura pintura a óleo causa um efeito notável pelo seu tom e contraste de cores, sua organização formal e misteriosa ação. 3 barcos, cada um com 3 remadores azuis e um piloto vermelho, passam por uma estrutura indeterminada perto de um navio. A enfática imagem acontece em águas escuras, sob uma esfera particularmente obscura que brilha por entre um arco-íris grandioso. Não há nenhuma pista do significado de tão impetuoso esforço, o qual é feito com pinceladas enfáticas que adicionam entusiasmo extra a esta cena carregada de mistério. A Vaca, 1910. O animal designado pelo título é simultaneamente ideia, imagem e forma plástica. O título é importante não somente por nomear o tema da pintura, mas também porque a imagem dá clima e significado ao trabalho como um todo. Esse todo é verdadeiro, mesmo que o formato da vaca branca seja pintado tão delicadamente que quase não é notado. A menos que os olhos do observador se acostumem com as imagens sobrepostas que constituem a composição e aprendam a distinguir objetos da natureza e do homem, que se encontram muito próximos uns dos outros. Então temos os animais pastando à direita, reduzidos a meras réplicas do grande ser encarnado, o qual parece se encostar nas montanhas, enquanto as montanhas se encostam nas colinas mais distantes e no céu. Murnau, O Jardim 1, 1910. O tema evidente é meramente um pretexto para o pintor entrelaçar padrões de argumentos verdes, amarelos e vermelhos, ampliando essa gama de cores com toques de azul e marrom. Improvisação 11, 1910. Vestígios de objetos representacionais não são facilmente identificados aqui, tornando-se quase fantasmagóricos. Novamente, um triângulo amarelo é o centro de atenção de toda a composição. Estudo para Inverno 2, 1910-1911. Uma complexa área de amarelos forma triângulos delimitando espaços pictóricos e dentro deles objetos vermelhos e azuis parecem afundar como em um fluido.
As outras áreas triangulares, acima e abaixo, criam uma sensação de recuo. Paisagem romântica, 1911. Existem 3 cavaleiros novamente, como em Montanha Azul, mas agora eles percorrem um campo ensolarado. A obra é construída com linhas quase paralelas, que sugerem estradas em uma paisagem pontuada de árvores e rochas. O sol profundamente vermelho sobre as montanhas dá um tom inegavelmente romântico. Por toda a pintura, pinceladas de pontos multicoloridos indicam execuções espontâneas, reforçando um clima enfático de velocidade consumado com vermelho extremo. Impressão 3, 1911. Impressão 3, Concerto. Foi pintada em 3 de janeiro de 1911, 2 dias após Kandinsky ter ido a um concerto de final de ano em Munique. A grande composição abstrata da pintura pode ser vista como inspirada por música atonal. Vários rascunhos preparatórios revelam uma ligação mais direta com a apresentação em si. A pintura se divide em um lado densamente populoso à esquerda e um lado direito relativamente vazio. A composição é constituída diagonalmente, mas a dependência em grandes áreas de cor compactadas, bem como na presença de 2 pilares quase verticais, que emprestam ao quadro uma grande estabilidade. Apesar da grande área negra ser identificada nos esboços como a tampa de um piano, ela nos lembra ao mesmo tempo da relação que o artista dá à cor negra com atributos negativos. Lírico, 1911. São Jorge II, 1911. Essa pintura nos apresenta um intrigante jogo de imagens ilusórias. Pode parecer que o cavaleiro está enfiando a ponta de sua lança no dragão que sangra, enquanto o cavaleiro move-se na direção contrária do inimigo abatido. O cavalo, cujo tom vermelho ecoa visivelmente como manchas de sangue, vira sua cabeça como que para ver o resultado da batalha. Uma figura misteriosa antecede o santo, que cavalga por uma paisagem de colinas. Neste trabalho, Kandinsky delimita o canto superior direito, enquanto sumariamente define o canto inferior esquerdo, utilizando-se desta estratégia aqui e em muitas outras pinturas, com o propósito do enquadramento da ação, como se estivesse acontecendo em um palco. Composição 4, 1911. Esta pintura se abre tal qual um leque. De um centro definido partem 2 linhas paralelas verticais. É notado o modo pelo qual as cores arbitrárias coexistem com a forte estrutura linear. Vestígios de formas naturais derretem com passagens puramente pigmentadas, como se enfatizassem a separação e também a congruência final nesses 2 domínios. Os olhos do observador não podem perder algumas formas familiares às pinturas anteriores, a Montanha Central, que remete, entre outros, à obra anterior Montanha Azul. Reminiscências de esboço para a composição 2, com formas de cavalos em linhas cruzadas e no canto inferior direito, um par de figuras que se combina ou são ecos das mulheres na obra Crinolines, inseridas na montanha. Figuras gigantescas que se elevam, um arco-íris, uma constelação celestial e um céu agitado são recompensas sutis para o observador. Composição 5, 1911. Iconograficamente, esta imagem se assemelha a vários temas utilizados anteriormente, mas a sensação principal advinda dessa composição é o erotismo abstrato, refletido em aproximações lineares e mais planas da anatomia feminina e na cor pálida da pele, emanando um tom rosa tenro e uma aura azulada. Um movimento contraposto de linhas negras interage com essas cores pastel. Notavelmente, uma forma de U agressivo e proeminente aparece entre a nudez insinuada, emergindo de fontes escondidas e expandindo como um rio em movimento. Improvisação 18. Lápides de sepulturas, 1911. A ausência de ordem hierárquica nesta pintura
é característica de trabalhos de 1910 e 1911, enquanto Kandinsky explorava novos territórios. Improvisação 19, 1911. A descontinuidade entre as figuras, que são feitas com pinceladas indelicadas em preto, e o plano de fundo da pintura, uma área ampla com variações de tinta azul e borda vermelha com toques de amarelo e verde, torna-se difícil falar de linha e cor como duas estruturas independentes e não relacionadas. A harmonia das cores seria inteligível sem o esboço representacional. As figuras sem substância têm o intuito de enfatizar a atenção nos limites da pintura. Dia de Todos os Santos 1, 1911. Impressões 5, 1911. As linhas negras que constituem os elementos figurativos nessa pintura foram desenvolvidas de um tema observado, mas eles têm pouca relação com a gama de cores primárias que são a verdadeira essência dessa obra. Improvisação 26. Remando, 1912. 3 pares de linhas pretas quase paralelas sugerem remos vindos de nenhum lugar no centro da obra. Somente closes de observação revelam o contorno dos remadores que aparecem na obra Viagem de Barco, o que acontece com frequência nas obras de Kandinsky, e são identificados, sem sombra de dúvida, de obras relacionadas em papel, e nesse caso, até em uma pintura em vidro. Aqui, o piloto, situado aos fundos de um barco quase não identificável, é reduzido a um borrão de tinta, mas ainda assim consegue transmitir a postura apropriada. Improvisação 27. Apesar de relativamente indefinido em termos figurativos, isso nos presenteia com elementos eróticos não secretos. Casais abraçados e deitados são representados em um enfático contraste de cores vermelho e verde, ou em preto e branco, no intuito de salientar a dualidade dos sexos, ou opostamente em uma tonalidade igual, talvez para indicar a transcendência da dualidade através do ato de amor. Mesmo sem maiores interpretações, as sugestivas formas voluptuosas, as pinceladas negras em formas de cobras, com a interação de tons de terra, rosados adocicados e cores azuladas, são completamente capazes de invocar a sensualidade sugerida pelo subtítulo desta improvisação. Pintura com arco negro, 1912. Nessa monumental tela quase quadrada, 3 formas de rochas flutuando no espaço aparecem em rota de colisão, sugerindo um tipo de calamidade cósmica. Vermelho e azul são comumente contrastados nas obras de Kandinsky. Engrandecem a tensão de formas anteriores que parecem ser movidas com grande força em direção ao centro da tela. Uma segunda constelação de formas em cores mais neutras flutua acima. A cor dominante, inicialmente concentrada em formas claras, ecoa nas margens da pintura. O arco negro, em forma de chicote, nomeada pelo autor do título, disponibiliza, junto com os padrões lineares, um contraponto rítmico nas áreas definidas pelas cores. Outono 2, 1912. A tênue diagonal na parte inferior da pintura dá origem a uma imagem espetacular, uma paisagem diáfana com tons suaves ou tonais que se reflete nas águas calmas do lago. Nesse caso, é o título que fornece ideias às cores da pintura. Como em todo lugar, é tido como referência à música. Dilúvio 1, 1912. Improvisação 28, segunda versão, 1912. Composição 6, 1913. Pintura com bordas brancas, Moscou, 1913. Aqui o artista fornece sua própria análise, enfatizando as características gráficas e coloridas dessa obra, ao contrário de suas referências figurativas. O que interessa a Kandinsky eram os cuidadosos encontros das áreas azuis e vermelhas, fazendo surgir um centro ou mesmo centros alternativos,
os contrastes robustos entre os tons, as tensões entre as passagens claras e as manchadas e, por fim, a revelação da borda como um elemento formal que daria à composição seu mais importante significado. Uma intrigante forma de lança que se expande do centro da pintura parece apontar para as formas de presas no lado inferior esquerdo. Essa linha branca apontada como uma forma ávida nos lembra a espada de São Jorge no ato de matar a serpente. Improvisação 34, Orient 2, 1913. Improvisação 34 aparece completamente sem objetivo à primeira vista, excedendo o grau de abstração visto anteriormente. Sem um corpo, porém, não menos erotizado, o tema da figura reclinada, posicionada paralelamente à parte inferior esquerda da figura, se torna evidente na composição. Kandinsky, caracteristicamente, prepara o palco ao introduzir diagonais enfáticas no canto superior direito, figuras ovais com cores sutis se alternam numa composição de sobreposições caligráficas com sabor intimista e oriental. A tinta é aplicada livremente e as cores profundas são tão harmoniosas que não se percebe a dominância de nenhum tom. A disposição dos tons corresponde à estrutura da pintura, recuando do lado esquerdo superior, cheio de imagens, para o vácuo do lado direito inferior. Composição 7, 1913. Essa obra é considerada um trabalho de intensidade e poder extraordinários e conquista o observador com força absoluta de suas formas energéticas e cores radiantes. Dominando a obra e se impondo para o observador está o olho central do quadro. Ele funciona como um elemento regulador, um símbolo de inteligência humana, perfurando o caos que cerceia para estabelecer contato com o observador. Apesar da pintura parecer não ter estrutura, há um senso de direção que surge das linhas de força, se movimentando num crescendo do lado superior direito em direção ao centro e da parte superior esquerda em direção ao centro. Como consequência, vemos ecos ao longo da margem direita, que eventualmente se exaurem no canto esquerdo, onde dominam as cores primárias, com acentos lineares sobrepostos, abrem espaço para uma área monocromática e sem forma. Linhas Negras 1, 1913. Formas em cores complementares com primárias, mais o verde dominante, flutuam sem garra. Num espaço amarelo palpitante, uma junção e sobreposição sobre a superfície plana. Uma teia de aranha linear segue seu próprio ritmo, ao mesmo tempo em que empresta sua estrutura à obra como um todo. As linhas negras pintadas são concorrentes de energia e sinais de direção, os agentes de uma ação explosiva que contrasta com a lenta pulsação das formas coloridas. Um palco para esta complexa dinâmica é criado pela repetição de paralelas diagonais pesadas no canto superior esquerdo. Neste caso, um triângulo verde é apoiado por um arco laranja, e ainda mais apoiado por um tipo de cortina vermelho profundo, que funciona como um limite estabilizador que percorre toda a pintura na margem direita. Improvisação Dilúvio, 1913. Novamente, Kandinsky faz referência ao dilúvio bíblico e à ideia de caos. Aqui, as cores relativamente frias e o fundo preto minimizam a energia explosiva da cena, e Kandinsky abaixa a temperatura das grandes formas vermelhas ao colocar camadas de cores calmas no topo. Pintura com forma em branco, 1913. A ideia de um coração pictórico, um vórtice convergindo todas as energias da pintura, foi um dos primeiros princípios de organização na obra de Kandinsky. Aqui o coração é a mancha branca, à esquerda do centro. Improvisação Fantástica, 1913. O borrão escuro no centro da pintura atrai as estruturas em espiral de cores em direção a um turbilhão central de movimento,
As áreas mais isoladas nos cantos funcionam como uma moldura para este movimento dominante. Pintura em solo claro, 1916. Esta é uma das primeiras obras de Kandinsky que inicia a transição do seu estilo expressionista para o que mais tarde veio a ser sua instrução geométrica anos mais tarde na Bauhaus. O contorno pesado e escuro da imagem central contrasta fortemente com o rosa e o azulado pastel das margens. Esse trabalho, como um todo, é estruturado em 3 partes: plano de fundo, palco e ação, apesar de que os últimos 2 permanecem ambiguamente misturados. Um senso dinâmico de profundidade, quase como um vértice, é criado, ao passo que os olhos são atraídos das margens para o centro. Círculos concêntricos, esferas, 2 metades de figuras ovais, barco e figuras lunares, como um bosque e chamas agitadas, todas gravitando ao redor de algo, como um lago encantado. Moscou II, 1916. Lusco-Fusco, 1917. É sombrio em cor e clima. Esta composição parece que foi pintada do topo para baixo, com 2 constelações distintas ligadas uma à outra de maneira tênue. O plano de fundo sugere um céu turbulento, com um poderoso arco-íris se estendendo por topos de montanhas. Grupo em crinolines, 1918. Pintada durante sua temporada russa, esse pequeno trabalho em vidro é tão excepcional que só pode ser contabilizado como uma forma de diversão pessoal. Tanto o tema quanto a técnica são muito remotos e distintos da ocupação do artista nessa época. O Cinza, 1919. Composições caóticas anteriores começam a se organizar. A colocação de 2 áreas vermelhas e a área preta central anuncia a preferência do artista em organizar as formas ao longo de uma diagonal. Ainda assim, as pinceladas negras e suas linhas contínuas permanecem como reminiscências de suas tendências na fase de Munique. Oval vermelho, 1920. Esta pequena tela quadrada apresenta a organização tripla, dividindo inicialmente as diversas formas e cores da superfície. Em seguida, o amarelo brilhante de forma retangular, que é fundo para as imagens projetadas, e finalmente um quadrado verde manchado, que funciona como plano de fundo. No intuito de salientar a unidade final desses 3 níveis, o quarto e intermediário plano derrama-se no plano de fundo, suavizando assim a distinta separação. Um sol oval vermelho escuro no centro da tela chama a atenção do observador e gradualmente outros elementos são notados. Luas pálidas, lembranças de barcos, remadores e remos, também como entonações de cores verdes crescentes e linhas azuis de montanhas. A extensão dessas imagens da superfície até o além não identificado sugere um diálogo entre aqui e lá, entre espaços medidos e o infinito, uma dinâmica que se torna o tema implícito desta obra cautelosa. Linha branca, 1920. Existe uma tensão dinâmica entre o formato retangular e a grande forma trapezoide que parece estar à frente dela, com seus cantos se expandindo além da tela. Esse efeito de 2 camadas, junto ao arco branco que se projeta no centro, faz com que o espaço pictórico pareça protuberante na área central, como num suspiro de alívio, extremamente diferente de obras de 1910 a 1914. Mancha Vermelha 2, 1921. Mancha Vermelha 2 demarca um grande avanço no progresso de Kandinsky em direção a um novo estilo. Entre seus atributos, vemos uma estrutura firme, uma sensação mais vivaz de movimento e uma maior clareza em suas composições, bem como um aumento na esquematização de imagens abstratas e reminiscências. Mais que isso, a interação entre os planos é representada de maneira mais compreensível, enquanto as imagens que circundam o ponto vermelho ganham tamanho e claridade.
A plataforma branca intermediária agora permanece separada das áreas escuras ao fundo, contrastando através de limites rígidos, os quais tiveram seus cantos amenizados. O plano de fundo sem cores sugere o espaço infinito, circulando um mundo finito. Padrão negro, 1922. Um trapézio dividido em pequenas células para ser preenchido de cores em pinturas posteriores, aqui vira o centro, enquanto as outras formas gravitam ao seu redor. As figuras geométricas visualizadas são colocadas em sobreposição umas às outras. A visível imagem de barcos e peixes na parte inferior esquerda é um toque caprichoso de ironia, e não uma referência figurativa genuína. Composição 8, 1923. Devido ao seu tamanho e presença grandiosa, e mais ainda por sua disposição formal serena, Composição 8 pode ser considerada sua obra-prima dos anos do Bauhaus. As formas delgadas e persistentes nos efeitos de textura do período de transição não estão mais presentes. Agora, elementos geométricos, triângulos, círculos e semicírculos, quadrados regulares e irregulares, meio crescentes, linhas únicas, paralelas ou convergentes e barras, flutuam livremente, mas numa interação comedida, dentro e sobre um espaço animado. O que em composições anteriores aparecia como interação em diferentes níveis, agora dá lugar a uma estética de colocação bem temperada, com os elementos situados em um espaço levemente completo de modulação de cores sutil. Duas fortes linhas pretas se somam ao efeito de torção, criado pelo trapezoide marrom que se inclina para fora do plano da figura. O giro destes triângulos e quadriláteros no espaço reflete essa tensão e onde eles se sobrepõem, acontece uma complexa combinação das cores. Para Kandinsky, o caráter expressivo dessa arte, seu drama, surgiu desta dinâmica interação entre as formas e as cores. Como o título desta pintura sugere, seu espaço pictórico demonstra a harmonia entre forças opostas e a interação complexa desta imagem com suas formas sobrepostas. As inúmeras linhas retas colocadas contra as curvas e círculos contra retângulos ficam equilibrados pelos dois círculos principais colocados em cantos opostos. O forte eixo diagonal que conecta os dois é enfatizado por uma seta. As cores também são ajeitadas de acordo com essa oposição, de forma que os vermelhos e amarelos mais quentes predominam no canto superior esquerdo e os azuis mais frios no canto inferior esquerdo. Dentro deste esquema de cores, os dois círculos se tornam alternativas, um vértice frio e um quente. A claridade atingida nesta composição é resultado tanto da evolução de Kandinsky como artista, quanto de sua experiência concomitante como professor. Amarelo, vermelho e azul, 1925. Esta tela horizontal em tamanho grande convida a uma leitura da direita para a esquerda, na sequência sugerida por seu título. Ela é construída ao redor de duas composições centrais e dentro desta estrutura ela lida explicitamente com a sequência das três cores primárias. Ao combinar as duas formas contrastantes com três cores distintas, é gerada uma intrigante complexidade 2x3, muito conhecida entre músicos. A área agressivamente amarela à esquerda, limitada por um retângulo sem fim que se opõe ao grande círculo azul à direita. E entre esses dois polos encontra-se um vermelho agradável, em formas biamórficas e geométricas. Não há nada de esquematizado nesse catálogo de cores primárias, nem sobre a sobreposição de formas, pois cada elemento torna-se mudo tão rápido quanto ele aparece discretamente na pintura. Por isso, o plano do amarelo ativo é cercado por uma calma aura marrom clara. Vermelhos centrais são aumentados por tons escuros, finalizando em preto, e o círculo azul está parcialmente coberto e devidamente reduzido no seu potencial radiante de formas multicoloridas. Vários círculos, 1926.
Um grande número de formas pequenas e arredondadas, algumas sobrepostas, ou orbitam sobre ou em redor de um círculo azul dominante, cercado por uma aura brilhante. Essas constelações multicoloridas flutuam em uma superfície modulada preta, pela qual, entre as nuances de sua textura, sugere maiores ou menores profundidades, como água vista de uma grande altura. Essa pintura possui sua magia e poderes misteriosos revelatórios. Corpos celestes orbitando através do universo nos fazem lembrar que a insignificante humanidade participa de uma ordem cósmica. Duro, porém macio, 1927. Sobrepontas, 1928. 5 grandes estruturas triangulares descansam seus ângulos agudos no topo de uma base em 3 camadas. Seus componentes superiores são salientados por triângulos menores, alguns invertidos, outros funcionando como setas. Os objetos de agressão são vários círculos, 7 no total, com um dominante no quadrante superior esquerdo. Um quadrado sozinho, rosa avermelhado, descansa na base, completando o catálogo de formas primárias. Uma obra agitada, com suas formas principais fixadas de forma precária, desafiando a gravidade em uma base flutuante sem suporte. 13 retângulos, 1930. O círculo, o triângulo e o retângulo são os principais veículos que Kandinsky utiliza em suas teorias geométricas. Somente em casos excepcionais, esses 3 componentes da edificação geométrica são encontrados em isolamento total uns dos outros. 13 retângulos, um trabalho com óleo sobre cartolina, concluído em junho de 1930, constitui tal exceção, representando para o modo quadrangular o que a obra Muitos Círculos representa para o modo circular. Bastante unidos, às vezes sobrepostos, e poucas vezes desconectados, os retângulos e quadrados são de cores primárias e flutuam com controlada elegância num fundo neutro verde claro. Desenvolvimento em marrom, 1933. Planos sobrepostos de bordas bem definidas de ângulos retos ou circulares enquadram ambos os lados em uma frágil crescente de triângulos que se mantém contra a tonalidade marrom escura em uma área clara central, da qual todas as rotas de fuga estão bloqueadas. O clima sombrio da tela é facilmente associado aos eventos mundiais da época ou da visão mais sombria do próprio artista, mas seria um erro sugerir uma relação direta entre eles. Composição 9, 1936. Uma forte arquitetura dá suporte ao tratamento brincalhão dado à superfície desta tela e, mais do que isso, perpetua o tipo de contraste ou tensão utilizado pelo artista em fases anteriores de seu desenvolvimento. As 2 áreas de canto, a amarela superior esquerda e a esverdeada inferior direita, podem ser vistas como plano de fundo, sobre o qual 4 linhas diagonais de limites bem definidos se projetam. Em ambos os planos, formas geométricas dançam livremente, de maneira luxuosa ao redor de um formato enfático de coração, delineado por um forte contorno preto. As cores de Kandinsky em composição 9 são ajustadas cuidadosamente para emprestar ao plano intermediário um caráter opticamente convexo, com a faixa central vermelha pressionada para frente, enquanto cores mais pálidas gradualmente recuam em direção às margens. Curva dominante, 1936. Tensões são percebidas na superfície, onde uma curva dominante em forma de interrogação preta resiste a um forte ataque de linhas negras emanadas de um círculo amarelo no canto superior esquerdo. É possível notar uma terceira dimensão escultural, invocada pela poderosa forma vertical perto do centro, e ainda mais pela imagem de escadaria na parte direita, que atipicamente perdura o achatamento da superfície. A escadaria não somente nos leva à profundidade, como também dá suporte para a forma vertical nessa dinâmica aguda. Essas imagens inquietas figuram em contraste com as cores pastel ou com círculos flutuantes e elementos de uma forma livre.
uma forma emblemática separada com um retângulo vertical no lado superior esquerdo e também 3 círculos de bordas pretas pulsantes alinhados na margem direita oposta dão um ímpeto iconográfico adicional a uma das telas mais poderosas de Kandinsky. Composição 10, 1939. Apesar da pintura estar meticulosamente estruturada, nos parece estar vendo uma orgia noturna dançante de formas abstratas. Um pas de deux de formas livres e cores sombrias, colocado sobre um fundo totalmente preto. Reminiscências do mundo objetivo são colocadas ao lado de símbolos orgânicos e geométricos, sugerindo por vezes um significado universal ou cósmico. O círculo colorido dominante, subdividido na margem superior da tela. Tais recursos tendem a se combinar enquanto uma forma de livro aberto, tabuleiros de xadrez e presas em forma de chamas carregam conotações mais terrenas. A principal tensão aqui presente surge entre 2 formas antropomórficas, sendo uma mais solta e outra mais compacta, com as bases se tocando. As 2 partes superiores se mantêm balanceadas conforme se inclinam em direções opostas. Acorde recíproco, 1942. A forma de 2 despenhadeiros que se inclinam em direção um ao outro, ao mesmo tempo que suas respectivas bases pontiagudas tocam a borda inferior da tela. Os despenhadeiros proeminentes têm suas formas reforçadas ou talvez sobrecarregadas por uma coleção de planos quase geométricos, amorfos que parecem participar da ação. Formas circulares, retangulares e orgânicas flutuam entre os 2 protagonistas e também atrás deles, como se fossem os objetos de uma negociação. Um sério e cerimonioso ritual é sugerido pela forma quase simétrica das imagens, enquanto elas deixam seus planos de fundo simétricos para entrar em um ambiente central branco comum a todos. Elan Temperer, 1944. Em termos puramente formais, a dualidade é refletida em uma divisão bem marcada da superfície por uma forma ondulada diagonal pesada, quase agressiva, que separa as 2 imagens emblemáticas uma da outra. Além disso, não há dúvidas quanto às referências a uma figura angelical de um lado e a familiar figura do cavaleiro montado do outro lado.